as conexões ocultas entre Pedro e Paulo na Bíblia? Você sabia que Lucas, o autor de Atos dos Apóstolos, criou uma série de eventos, tanto de milagres, quanto também de outros elementos, para criar paralelos entre esses dois gigantes da fé cristã? É isso mesmo. E desde milagres até discursos de Pedro e de Paulo vão aparecer nessa obra e vão compartilhar com o leitor desse texto, Atos dos Apóstolos, essa jornada de fé. Você vai ver, então se prepare aqui para descobrir como é que esses dois líderes são colocados em paralelo como dois pilares desse movimento cristão, da igreja cristã, do cristianismo que vai mudar o mundo para sempre. Então nós vamos explorar essas estratégias literárias de Lucas, esse autor surpreendente, para entender como é que ele construiu essas simetrias que são simplesmente impressionantes. Eu sou João Cláudio Rufino, católico, doutor em teologia bíblica e também professor na faculdade de teologia. Eu dou aula para os seminaristas de várias dioceses e congregações, leigos também que querem aprender mais sobre a sua fé, e também estou aí já há 10 anos pelo menos formando os futuros diáconos e padres da nossa igreja. E sou também formador de pregadores há mais de 25 anos. Eu venho ajudando pessoas tanto aqui no Brasil quanto também no mundo para esse momento de aprimoramento, não é, das suas pregações, enfim, se tornando verdadeiros instrumentos na mão de Deus. Se inscreve aqui no canal, ative as notificações, deixa aqui o seu comentário, ajuda muito, gente. Pelo menos um amém, um glória a Deus, enfim, eu leio todos os comentários. Compartilha também o link desse vídeo, que eu tenho certeza, ele vai agregar e muito no seu conhecimento das Escrituras, beleza? Está preparado? Então, vamos fazer uma viagem épica por esse livro chamado Atos dos Apóstolos. E outro detalhe que eu quero trazer aqui para vocês. Pega aí papel, caneta para você anotar tudo, porque é muito conteúdo que você vai ter agora, beleza? Então, para começar, vamos entender um pouco sobre Lucas e a sua obra. Ele foi médico, historiador, de acordo com a tradição da igreja, e ele escreveu tanto o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos dos Apóstolos. Ele tinha como um dos seus objetivos mostrar a continuidade da missão de Jesus através dos apóstolos, e por isso, especialmente, ele vai destacar Pedro e Paulo dentro de Atos dos Apóstolos. Ele queria mostrar para os seus leitores que a mensagem de Jesus se expandiu desde Jerusalém, que é onde Jesus morre, ressuscita e sobe ao céu, e depois há o derramamento do Espírito Santo, até os confins da terra, passando justamente por esses dois grandes líderes fundamentais na igreja primitiva. Agora vamos mergulhar nos paralelismos específicos que ele cria entre Pedro e Paulo. Esses paralelismos são uma técnica literária. Lucas utiliza para criar simetrias, correspondências, tanto entre ações, eventos, mas também palavras, entre esses dois grandes apóstolos. Esse tipo de recurso literário está presente também para fora da Bíblia, ou seja, nós temos esse tipo de recurso sendo empregado por diversos autores do Império Greco-Romano e da Antiguidade de forma geral. Era uma forma muito comum de se criar esses processos de comunicação para que as pessoas conseguissem memorizar melhor os eventos que estavam sendo narrados. Então é muito interessante. Lucas é um exímio escritor e ele vai usar também aqui na sua obra. Agora vamos dar uma olhada em alguns desses paralelos que são impressionantes. O primeiro paralelo é o de milagres de cura. Pedro cura um homem coxo na entrada do templo em Atos capítulo 3, de 1 a 10. Ele diz àquele homem, olhando para ele: não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Lembra lá? Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Não é? Parafraseando isso, ele diz. Agora, de maneira similar, Paulo também vai curar um coxo na cidade de Listra, de acordo com Atos no capítulo 14, nos versículos de 8 a 10.
ele também olha fixamente para esse homem, vendo que ele tinha fé para ser curado, ele vai dizer em voz alta: levanta-te, te endireita sobre os teus pés, e ele saiu saltando, andou. E aí Lucas quer mostrar então que ambos têm neles o poder de Deus para realizar os sinais e os milagres. Olha que coisa interessante. O segundo paralelo que Lucas cria é o da ressurreição dos mortos. Pedro ressuscita Tabita, também conhecida como Dorcas, na cidade de Jope, conforme está registrado lá em Atos 9, de 36 a 42. O texto diz que ele se ajoelha, ele ora e ele fala: Tabita, levanta-te. E o texto nos diz que ela abriu os olhos, ela se sentou, foi, portanto, tirada da morte. De forma paralela, Lucas escreve colocando Paulo ressuscitando Eutico lá em Troade, uma cidade por onde ele estava, de acordo com Atos capítulo 20, nos versículos de 9 a 12. E Eutico era um jovem que estava sentado no parapeito assim de uma janela durante um discurso de Paulo, e aí ele cai de lá e é dado como morto. Paulo desce e o texto diz que Paulo se deita sobre esse jovem e diz para ele, olha, e diz para as pessoas, aliás, não se perturbem, a vida está nele. E aí o jovem é trazido de volta à vida. Olha só que interessante, ambos, Pedro e Paulo, com o poder do Espírito Santo, vencem a morte. Muito interessante isso. Depois, terceiro paralelo, as visões divinas. Pedro tem várias visões, entre elas uma famosa é a visão que ele tem em Jope, que o prepara para a conversão do centurião romano Cornélio, conforme Atos, capítulo 10, versículos de 9 a 16. E nessa visão, ele vê um grande lençol descendo do céu, todos os tipos de animais estão ali, e uma voz lhe diz para que ele matasse e comesse aqueles animais. Ele refuta num primeiro momento, dizendo que aqueles animais eram impuros, e aí vem a lição do céu para ele, que em Cristo Jesus agora tudo está purificado. E é interessante, essa visão vai simbolizar justamente a abertura do evangelho e da aliança aos gentios, aos pagãos. Paulo, por sua vez, tem também várias visões e revelações que o guiam na missão dentro de Atos dos Apóstolos. A mais famosa, é claro, não dá para deixar de não recordar dela, é aquela que ele tem de Jesus no caminho de Damasco, relatada em Atos 9, do versículo 1 até o 6. Ele fica cego depois por aquela luz, ele ouve a voz de Jesus. Essa é uma visão muito importante. Mas tem outras. Uma significativa é a do homem macedônio, por exemplo, pedindo-lhe ajuda. Isso está registrado em Atos capítulo 16, do versículo 9 até o 10, direcionando então, a partir dessa visão, o próprio Deus, o apóstolo Paulo e os seus companheiros para pregarem na região da Macedônia. Quarto paralelo maravilhoso, tanto Pedro quanto Paulo são libertos milagrosamente da prisão. Pedro é libertado da prisão por um anjo, conforme Atos, lá no capítulo 12, dos versículos 6 a 11. Texto interessantíssimo, ele está preso, está acorrentado entre dois soldados, aparece então um anjo, o desperta, o guia para fora da prisão. E de maneira muito similar, Paulo e Silas estão sendo libertados através de um terremoto lá quando estão presos em Filipos, conforme Atos, no capítulo 16, a partir do versículo 25 até o 34. É meia-noite, o texto fala, eles estavam orando, cantando hinos a Deus, vem um terremoto, abala a prisão, as portas se abrem, as correntes dos prisioneiros também se soltam e eles fogem milagrosamente. Interessante demais, não é? Ou seja, a palavra de Deus não se deixa acorrentar. O quinto paralelo são os discursos importantes que ambos fazem, as pregações impactantes. Pedro faz a pregação, por exemplo, no dia de Pentecostes, é uma pregação que resulta na conversão de 3.000 pessoas, conforme Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 14 até o 41. Lá ele explica, por exemplo, sobre o derramamento do Espírito Santo, como sendo o cumprimento da promessa de Joel, e é interessante demais.
não é só esse discurso que ele faz outros também. Paulo da mesma forma. Paulo também faz discursos em várias ocasiões, incluindo aqui, por exemplo, aquele célebre discurso na sinagoga de Antioquia da Pisídia, lá em Atos, no capítulo 13, no versículo 16 até o 41. É um texto maravilhoso, onde ele faz uma revisão da história de Israel, proclama Jesus como o Salvador prometido. É maravilhoso, né? Dá para lembrar também aquele outro discurso que ele faz no Areópago em Atenas, lá no capítulo 17, a partir do versículo 22 até o 31, quando ele fala sobre o Deus desconhecido, fala também sobre a ressurreição de Jesus. Muito interessante, né? Então eles têm em Atos esses paralelos maravilhosos. Agora, qual é o significado desses paralelismos? Há muita discussão entre nós, biblistas, não é, sobre o porquê exatamente Lucas está fazendo isso. Mas se infere de forma geral que Lucas queria mostrar que tanto Pedro quanto Paulo, apesar das suas diferenças, né, em relação à origem e às missões, eles eram igualmente importantes para a disseminação da palavra de Deus, do cristianismo, da igreja naquele período. E ele queria que os seus ouvintes leitores pudessem enxergar que a missão que Jesus realizou estava em continuidade através desses dois apóstolos. Ou seja, ele queria validar a autoridade deles, a obra, a missão deles. E aí então esses paralelismos vão ajudar, inclusive, a unificar a igreja primitiva, fortalecendo a fé dos primeiros cristãos, mostrando que tanto Pedro quanto Paulo estavam alinhados na sua missão para pregar o evangelho. Então esses paralelismos têm implicações importantíssimas, implicações teológicas significativas, tá? Eles mostram, por exemplo, que a igreja primitiva estava efetivamente aberta, tanto na linha de Pedro quanto na linha de Paulo, a judeus, mas também aos gentios, ou seja, a aliança de Deus com a humanidade se dá a partir de Cristo. Todos os povos e nações podem fazer parte dela, tanto Pedro quanto Paulo vivenciam isso. E é interessante observar que Pedro inicialmente focava a sua missão para os judeus e depois ele vai, não é, por exemplo, para a casa de Cornélio para fazer a pregação, e ali os pagãos também são atingidos, quanto também Paulo. Paulo ele prega em sinagogas para judeus e depois também vai até os gentios. Então ambos tiveram essa experiência de levar a palavra de Deus para todos os povos, judeus e gentios. E aí Lucas usa esses paralelos justamente para reforçar essa noção de que o evangelho é para todos, absolutamente sem distinção. É maravilhoso todo esse conteúdo, né? Então hoje aqui a gente explorou Lucas construindo esses paralelos entre Pedro e Paulo dentro de Atos dos Apóstolos. A gente viu as curas, as ressurreições, as visões divinas, as libertações da prisão e também os discursos poderosos, né, colocados de maneira muito simétrica dentro da obra, e vimos o porquê disso. Vimos aqui todo esse conteúdo, são detalhes realmente que mostram esse evangelho sendo pregado pela igreja primitiva a todos os povos e nações. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta muito importante. Você gostou desse vídeo? Te ajudou a entender melhor esses paralelismos fantásticos e a teologia de Atos dos Apóstolos? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa aqui o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma atualização. Várias vezes a gente lança vídeos aqui, tem lives aqui, beleza? Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, pessoas que querem descobrir essas conexões ocultas, que agora já não são mais ocultas, entre Pedro e Paulo dentro da Bíblia, dentro de Atos dos Apóstolos. Deixa aqui também o seu comentário, coloca a sua pergunta, beleza? Coloca aqui a sua contribuição. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima. Estamos juntos. Valeu!